Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de História e nós vamos fazer as atividades da página 152 até a página 156. Estamos falando sobre a tolerância, né? Tolerância religiosa, tolerância de educação, todos os tipos de tolerância. Nós sabemos que todo cidadão ele tem direitos e deveres, e o direito à igualdade e o direito à liberdade, ele faz parte da tolerância. Então, agora nós vamos ler, agora é a hora da nossa leitura. Temos aqui religiões brasileiras. A cultura brasileira ela foi formada da miscigenação de diversos povos, cada um com seus costumes e com sua religião. Com isso, nosso país tem pessoas de diferentes religiões. A gente já estudou em geografia que o nosso Brasil, já estudamos em geografia e em história, que o nosso Brasil, nosso país, ele é formado pela mistura de raças, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram os indígenas. Então, tinha indígenas, aí chegaram os portugueses, italianos, ou seja, os europeus. Os europeus queriam escravizar os indígenas, que não concordaram. Então, eles foram até a África buscar os africanos para serem escravos aqui. E aí começou um se apaixonando pelo outro, e foram casando, e casou indígena com africano, português com africano, português com indígena, e assim foi. E aí chegaram os asiáticos, e foi acontecendo essa mistura toda. E cada povo trouxe um pouquinho da sua cultura para cá, fora a cultura indígena que já existia aqui. Então virou toda essa mistura, né? E nós temos essa mistura na cor da pele, na religião, na alimentação, na dança, na música, em tudo. Então vamos observar esse cartaz que diz: axé para quem é de axé, saravá para quem é de saravá, aleluia para quem é de aleluia, amém para quem é de amém, shalom, namastê geral. Esse cartaz ele tem aqui, né, os cumprimentos de algumas religiões. Então, com base nesse cartaz, vocês vão responder essas três perguntas aqui. Qual é o tema desse cartaz? Justifique a sua resposta. Você conhece ou utiliza algumas das expressões do cartaz em seu cotidiano? Axé, saravá, aleluia, amém, shalom, namastê? Em caso afirmativo, qual? E explique o que significa essa palavra que você, essa expressão que você usa. Para você, qual é a diferença entre liberdade de expressão e intolerância religiosa? Vocês também vão responder esse daí, tá bom? Aqui, história em ação. Nós temos aqui uma imagem da cidade de Ouro Preto, né? Uma pequena imagem. Nós vemos aqui uma igreja importante, outras igrejas aqui importantes. E vamos ler aqui. As igrejas e a memória. As religiões deixam suas marcas no mundo, seja pela forma pela qual elas organizaram as sociedades, seja pelas comemorações ainda presentes em nosso dia a dia, como o Natal ou a Páscoa, que são duas festas religiosas. As religiões também marcam a paisagem com suas igrejas, templos ou mesquitas. Uma cidade em cuja paisagem é muito marcada pela religiosidade do passado é Ouro Preto, em Minas Gerais, que é essa imagem aqui. A região, que até o século XVII era habitada pelos indígenas, passou a ser ponto de interesse dos portugueses por causa das minas de ouro encontradas ali. Assim, para lá se dirigiram pessoas vindas de todo o Brasil. Como a religiosidade era uma característica muito forte da sociedade da época, igrejas como a de São Francisco de Assis e a Matriz do Pilar começaram a ser construídas. Elas foram tão ricamente decoradas que se tornaram exemplo de um movimento artístico conhecido como Barroco. Já estudamos isso em arte. A importância das igrejas e de outras construções de Ouro Preto é tão grande que a cidade foi declarada Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco em 1980. Que legal, né, gente? Bem interessante. Uma cidade inteira sendo patrimônio histórico da humanidade. Bem interessante. Então, agora vocês vão fazer as atividades aí do livro e a gente corrige no nosso encontro no Zoom. Tudo bem? Um beijo e até mais!